Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e hoje vamos explicar um pouquinho sobre a tão famosa fórmula de Bhaskara, tá? E para que ela serve? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que a fórmula de Bhaskara ela é conhecida assim somente no Brasil, tá? Nos outros lugares do mundo, ela é somente uma fórmula para resolver equação do segundo grau, tá? Então, é para isso que ela serve, é para resolver equações do segundo grau. E qual é a carinha de uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou dar um exemplo. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Essa equação ela é chamada equação do segundo grau completa. Por que ela é completa? Porque ela tem todos os coeficientes. A, B e C são coeficientes. Então, vamos anotar aqui, ó. A, B e C são chamados coeficientes. O A é o coeficiente do x ao quadrado. O B é o coeficiente do x. E o C é o chamado termo independente. Tá bom? Então, se a gente pegar essa equação aqui, que eu coloquei de exemplo, quanto vai ser o A? O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Como não tem nada escrito aqui, na verdade é o 1 que está escondido, tá? Quanto é o B? O B é 5. E quanto é o C? O C é 6. Mais um exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado menos 3x menos 9 igual a zero. Também é uma equação completa, porque eu tenho A, B e C. Quanto é o A? O A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale menos 9, tá bom? Então, a equação completa, ela possui o A, o B e o C. Maravilha! E se a equação não for completa, como ela vai funcionar? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Deixa eu apagar esse aqui, ó. Então, apagando esse exemplo aqui, vamos colocar uma que não seja completa. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Essa aqui é chamada de incompleta. Por que ela é chamada de incompleta? Porque ela tem o coeficiente A? Tem. O coeficiente A é 3. O coeficiente B? Tem? Não. O B, como não aparece termo em x, significa que o B é zero. E o C é menos 12. Então, eu tenho o número aqui diferente de zero para o A, tenho o número diferente de zero para o C, mas para o B eu não tenho. Tá bom? Então, essa é uma equação incompleta. Deixa eu dar outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 4x igual a zero. Outra incompleta. Por quê? Quanto é o A? O A vale menos 1. O B vale 4. Como não tem o C vale 0. Tá bom? Então, eu tenho aí equações completas e incompletas. Maravilha! E aí, para que eu vou usar essa fórmula de Bhaskara? Então, para resolver esse tipo de equação, tá bom? Então, vamos lá. Olha como a gente vai resolver. Deixa eu apagar aqui. Então, antes da gente começar a resolver, a gente precisa calcular um negócio que chama discriminante. Na verdade, a gente não vai usar esse nome, tá? A gente vai chamar de delta. O delta ele é muito importante para a gente resolver uma equação do segundo grau. E tem uma fórmula para ele. Por que a gente chama de delta?
Porque a gente usa uma letra grega, que é um desenho, parece um triângulozinho. Isso aqui é um delta. E qual é a fórmula? É b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, essa aqui é a fórmula do delta. Depois eu vou falar para vocês por que é importante esse bendito desse delta, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Então, vamos lá. O a vale 1, o b vale menos 7 e o c vale 10. Então, como que a gente vai achar o delta? B ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. Vocês podem perceber que eu coloquei entre parênteses, certo? Por que que eu coloquei entre parênteses? Eu coloquei entre parênteses porque tem regrinhas de sinal que a gente não pode errar. Muito cuidado, sempre que a gente for substituir um número numa fórmula, numa equação, vocês colocam entre parênteses, tá? Então, vamos continuando. Menos 7 ao quadrado dá 49. 4 vezes 1 vezes 10 dá 40. Então, aqui vai ficar menos 40. Então, o meu delta aqui deu 9. Maravilha. Então, o delta, ele é muito importante para a gente calcular. Por que que ele é importante? Então, agora a gente vai entender a importância do delta. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Então, o delta é importante porque, através dele, a gente vai calcular os resultados, as raízes da minha equação, tá? Uma equação do segundo grau, ela pode possuir até duas raízes, tá bom? Então, como eu sei? Porque aqui o expoente é 2, então ela pode ter duas raízes reais, tá? Pode ter uma raiz? Pode ter uma só, ou pode não ter nenhuma. A gente já vai ver isso. Mas, a princípio, a procura é de duas raízes reais. Ah, então tem fórmula para calcular as raízes? Tem também, tá? Então, primeira coisa é o delta. Depois, a gente vai usar essa fórmula aqui. O x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, essa aqui é a fórmula para calcular as raízes. Gente, por que que tem esse mais ou menos? Então, uma raiz eu vou chamar de x1. Vocês vão fazer com o sinal de positivo, então vai ficar x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2, que é a segunda raiz, menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Por isso que aparece esse mais ou menos aí. Então, ó, eu tenho aqui o x1, vem? E tenho o x2. Então, a princípio, a gente vai ter duas raízes, beleza? Tá, então, vamos lá, de novo. Tem uma equação de segundo grau. Tenho que primeiro achar os coeficientes, a, b e c. Depois, delta. E depois, calcular as raízes, tá bom? Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos pegar uma equação aqui, ó. X ao quadrado menos 9x mais 20 igual a 0. Então, primeira coisa, vamos determinar os coeficientes. Os coeficientes, o a vale 1, o b vale menos 9 e o c vale 20. Ótimo, achei A, B e C. Depois que eu acho A, B e C, o que a gente faz? O delta. Vamos fazer o delta. Delta, B quadrado menos 4AC. 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 20. Então, o meu delta, menos 9 ao quadrado dá 81, certo? Menos
4 vezes 1 vezes 20, 80. Então, o meu delta deu 1. Maravilha. Meu delta deu 1. Então, agora vamos achar as raízes. Vamos calcular com a fórmula. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembre-se sempre de substituir usando parênteses. Então, vai ficar menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o 1. Então, menos com menos aqui dá mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Como a gente tem esse mais ou menos, como a gente viu, eu vou ter duas raízes. O x1 vai ficar 9 mais 1, que dá 10, sobre 2, que dá 5. E o x2 vai ficar 9 menos 1, que dá 8, sobre 2, que dá 4. Então, acabei de achar as raízes, tá bom? Então, achei o x1, achei o x2, beleza? Então, achei as raízes. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esse. Ótimo. Outro exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então, de novo, primeira coisa são os coeficientes. Então, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 4. Ótimo. O que eu faço agora? O delta. O delta, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo usando parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, menos 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. Como tem o sinalzinho, menos 16. O meu delta deu 0. Meu Deus, tem problema o delta dar 0? Não, não tem problema. Então, agora vamos achar as raízes. Então, o x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, o x vai ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. Então, o x menos 4 dá mais 4, raiz quadrada de 0 é 0. Então, aqui, gente, eu vou escrever mais ou menos 0 sobre 2. Então, uma raiz vai dar 4 sobre 2, que dá 2. E a outra raiz também vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Então, eu tenho duas raízes, só que elas são iguais. Então, na prática, eu tenho uma só, um valor só, tá? Mas as raízes são duas, são raízes iguais. Beleza? Então, ótimo. Mais um exemplo aqui. Então, esse aqui, ó, x ao quadrado menos x mais 3 igual a 0. Vamos primeiro fazer os coeficientes. Então, o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale 3. Então, agora vamos achar o delta. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, o delta vai dar 1 menos 12 e o delta menos 11. Opa, meu delta deu negativo. Tem problema? Tem sim. Por quê? Como a gente vai estudar principalmente o conjunto dos números reais, a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de menos 11 nos números reais, tá bom? Então, quando o meu delta der negativo, quando o meu delta der menor que 0, não existe x
que satisfaz a equação. Ou seja, na prática, o conjunto solução é vazio. Eu não tenho resposta para essa equação, tá bom? Então vamos lá. Por isso que o delta é importante. Vou fazer um resuminho aqui do delta para fechar. E aí pronto, acabou essa aula de fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente calcula o delta, então a importância do delta. Quando o delta for maior que zero, tá bom? Quando o delta for positivo, eu sei que eu vou ter duas raízes reais distintas. Ou seja, raízes diferentes. Quando o meu delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes, duas raízes reais iguais, vão ter o mesmo valor, igual ao exemplo que a gente fez. E quando o delta for menor que zero, quando o delta for negativo, não tem raiz real. Tá bom? Então, o delta, gente, ele é importante por conta disso, beleza? Então, essa foi a nossa aula de fórmula de Bhaskara, ou, se você preferir, de resolução de equação do segundo grau. Todas as equações de segundo grau, você pode usar a fórmula de Bhaskara. Tem algumas que dá para usar outros tipos de resolução, por exemplo, por fatoração. Mas a fórmula de Bhaskara, como a gente chama aqui no Brasil, você pode usar para todas. Então, esse método de você resolver equação de segundo grau sempre vai poder ser utilizado para a equação do segundo grau. Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Na descrição aqui do vídeo tem um link onde vocês podem achar exercícios para estudar. Pode ajudar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.